Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar onde para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e separarei e sararei a terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aqui o Senhor está falando para Salomão, que ele ergueu um templo para Deus. E Deus falou para ele assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, Deus está falando que o povo deve se humilhar, orar e buscar a face do Senhor, Deus, e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, se converter dos maus caminhos, então Deus ouvirá lá dos céus as suas orações, as suas súplicas, os seus pedidos, e Deus o perdoará, né? Os perdoarão os seus pecados e Deus sarará a sua terra. Aqui está deixando bem claro que nós temos que nos humilhar, né? Nos ajoelhar, levantar as mãos para o céu e nos arrepender, nos converter, orar, clamar, pedir para que Deus, né, possa nos ouvir. E se nos arrepender, converter, orar, né, clamar, Deus vai ouvir lá do céu, dos céus, a nossa oração, a sua oração. Você está precisando de um socorro de Deus. Você está precisando que Deus haja em teu favor, venha em tua ajuda aí, ó, ajude você, te dê o direcionamento, faça algo por você, mude a tua história, mas você precisa deixar os maus caminhos. Você precisa parar de ficar fazendo coisas erradas. Deus está falando, se arrependa, se converta, né? Se humilhe, se ajoelhe, ore, peça perdão, né? Clame, peça misericórdia, fale o que você deseja, abre o teu coração para Deus, você e Deus ouvirá do céu e sarará a terra, a sua terra, ou seja, Ele atenderá aos seus pedidos. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração desse lugar. Quando você faz isso, Deus, ficará de olho em você. Ele ficará, né, com os ouvidos atentos aos seus pedidos, às suas orações, às suas falas. Ele vai ficar de olho em você, como um vigia. Tá ali, você tá ali, ele tá de olho em você. Ele tá ouvindo o que você fala, ele tá vendo o que você faz. Ele vai estar ali, prestando atenção em você. Porque agora escolhi a santidade e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Olha que lindo! Deus estará com os olhos dele fixo em você, na sua casa, na sua terra, e o coração de Deus estará com você. Você passará a ser aquele protegido de Deus,
aquele que Deus ama, aquele que Deus cuida, protege, zela, defende, dá o livramento, provê. Deus vai cuidar de você, se você fizer isso que Deus está falando. Agora, se você, quanto a ti, se andares diante de mim, Deus está falando aqui, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardardes os meus estatutos, os meus juízos e mandamentos e ensinamentos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine em Israel. Mas Deus está falando aqui também. Se você está no 19, capítulo 7 de 2 Crônicas, verso 19, que Deus também fala aqui. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, eu vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja provérbio e mote entre todas as gentes. Eu vou continuar lendo aqui. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá, por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles e os serviram, por isso trouxe sobre eles todo este mal. O Senhor aqui está dizendo que se você for obedir, se você se arrepender, se converter, se você se humilhar, se ajoelhar, orar, pedir, clamar a Deus, ter intimidade com Deus, Deus lá do céu, Ele vai te ouvir, vai te atender, os olhos e os ouvidos e o coração de Deus vai estar virado para você. Vai estar te olhando, Ele vai estar presente na tua vida em tudo. A tua vida será abençoada, a tua família, a tua casa, o teu trabalho, tudo, tudo. Mas se você se afastar de Deus, Deus vai se afastar de você, Ele não vai mais prestar atenção em você, não, os olhos dele, os ouvidos, o coração dele não vai estar mais virado para você. E você vai sofrer as consequências do abandono de Deus. Porque quando você está sob a proteção de Deus, Deus está ali, cuidando, fazendo tudo por você. Mas se você se afastou, preferiu adorar outros deuses, que não é o Deus vivo, Ele não vai cuidar. Você fez a sua escolha. Você não quer Deus mais como o seu Deus, como o seu protetor, como o seu defensor, como o seu cuidador, como o seu advogado, o seu médico, o seu juiz. Você não quer mais. Como seu pai, você escolheu outros deuses, então você vai sofrer a consequência. Deus vai, te deixar de lado. Porque Deus te dá o livre-arbítrio de escolha. Você escolheu. Então Deus vai deixar você seguir a tua escolha, seguir o teu caminho. Então não depois reclame que Deus te abandonou, que está dando tudo errado, que adoeceu, que está passando dificuldade financeira, que isso, que aquilo. Lembre-se, só existe um Deus, o Deus vivo, Deus que criou os céus e a terra e tudo o que nela existe. Adore a Deus, se arrependa, se converta, procure Deus enquanto ainda é tempo. Se humilhe, se ajoelhe, coloque as mãos para os céus e peça a Deus proteção divina, que Deus cuidará de você, da sua família, da casa, do seu trabalho, de tudo que lhe pertence. Pertence a Deus, primeiramente, segundo você. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, que o Espírito Santo de Deus esteja sempre presente na tua vida e que você sempre escolha Jesus e Deus como seu único e verdadeiro Salvador. Amém? Que Deus esteja sempre com você. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Fique em paz, fique com Deus. Saia de cima do muro. Se arrependa e volte para